Pode se assentar, amado irmão, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 41. Eu comecei a meditar nesse texto com você na semana passada, porque na semana passada nós vimos que esse é um texto falando do nascimento da Igreja de Cristo, um movimento de restauração, aproximadamente ali no século XIX, início do século XIX, 1801, nós vimos como Deus começou a fazer uma obra poderosa de avivamento, aquela segunda onda de avivamento nos Estados Unidos, mas também que estava mexendo ali na Inglaterra. Enfim, Deus estava operando naquele momento de uma forma surpreendente. A Igreja de Cristo nasce justamente nesse instante, apesar de ser um momento muito difícil, muito crítico, principalmente nos Estados Unidos, aproximando-se aí, antecedendo-se a guerra civil, a guerra mais sangrenta dos Estados Unidos. E nós vimos como esse texto se tornou, de Atos 2, 41 em diante, o grande sonho de consumo da igreja, o texto central. E de verdade, todo mundo que lê o livro de Atos dos Apóstolos e chega no capítulo 2, versículo 42, diz: poxa, e é um crente genuíno, e diz: eu queria ser uma igreja assim, eu quero fazer parte de uma igreja como esse texto diz para mim. E realmente é um texto muito, muito inspirador, é um texto maravilhoso, o texto de Atos 2, 42. Vamos abrir então as nossas Bíblias nesse texto e meditar nas Escrituras Sagradas nesta noite. Esta noite eu quero meditar com você sobre as marcas de uma igreja que prevalece. Nós estamos meditando sobre o aniversário da igreja, que é esse mês, a Reforma Protestante, que é o final do mês agora, dia 31 de outubro, e também os 75 anos da Igreja de Cristo no Brasil. Tá? A Igreja de Cristo tem aí aproximadamente quase 250 anos, então a gente tem esses eventos tão bonitos acontecendo em outubro. Eu gostaria de meditar com você nesta noite sobre as marcas de uma igreja, de um cristão que prevalece. E diz assim o nosso texto, Atos 2, 41: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, todos se dedicavam de coração à comunhão, todos se dedicavam de coração ao partir do pão e às orações. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam mantinham-se unidos e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Todos os dias adoravam juntos no templo, reuniam-se nos lares para comerem e partirem o pão com grande alegria e sinceridade de coração, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Não é um sonho de consumo? Não é lindo a pura leitura desse texto? E eu li o versículo 42, repetindo o início da frase, porque no grego esse início da frase é o mais importante, mas ele é o ponto norteador, ele domina todo o resto que vem, né? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, todos se dedicavam de todo o coração. E aí ele vem repetindo, né? A comunhão, ao partir do pão e as orações. Esse texto é belíssimo, e diante de tantos desafios que a igreja tem, e como essa igreja também viveu diante de grandes desafios,
perseguições, resistência, o judaísmo, né? Toda aquela coisa que eles estavam vivendo naquele momento, eles tinham que ser uma igreja forte, e os problemas deles não mitigaram, pelo contrário, aumentaram conforme a igreja foi avançando e saindo do reduto judaico e se espalhando para as outras nações. Outros problemas, outros desafios se apresentaram, e nós também, como cristãos, temos grandes desafios, e olhar para essa igreja é uma inspiração para a gente, e também um ponto norteador. Que igreja Deus quer que sejamos? Que tipo de cristão Deus quer que sejamos? Então, olhar para essa igreja do primeiro século, olhar para esse texto de Atos 2:42 e outros textos também do Novo Testamento, são fundamentais para que possamos encarar os grandes desafios e alguns inéditos que nenhuma geração anteriormente teve. São novos alguns dos desafios que nós temos, e não temos às vezes respostas, viu? Nós percebemos a confusão que ficou o mundo quando a pandemia veio. Essa geração ainda não tinha visto uma pandemia de proporções como a Covid teve. Então todo mundo ficou, usa máscara, não usa só o pessoal da saúde, não usa só quando está doente, não usa quando você estiver saudável, porque isso pode ser ruim para você. Foi uma confusão, toma remédio, não toma esse, não toma. Veja, foi uma bagunça, não foi só aqui. Quando você vê os relatos, você vê esses mesmos problemas na Europa e em outras partes, um pouco meio confuso. Então, nós temos desafios que nenhuma geração anteriormente teve. Como nós iremos responder? Que marcas tem uma igreja que, independentemente dos desafios que ela encontre, ela vai permanecer, ela vai prevalecer? Assim também você individualmente. Que tipo de cristão devemos ser para enfrentar os desafios que temos e prevalecer sobre eles? Vivemos, irmãos, numa cultura em que nos deixa pouco tempo para pensar, e talvez seja esse um dos primeiros desafios que temos. Temos pouco tempo para refletir, para parar, para pensar, para saber o que estamos fazendo certo ou errado. São tantas tarefas, tantas atividades, você trabalha, você estuda, os afazeres do dia a dia, a correria, o trânsito, tem tanta coisa que pouco você tem tempo para pensar. Às vezes o próprio envolvimento com as redes sociais, tecnologia em excesso, informação em excesso, acaba deixando pouco tempo para reflexão, e as pessoas vão tocando um dia atrás do outro dia, semana atrás semana, mês tras mês, e elas vão vivendo sem parar para refletir em suas vidas, para refletir em suas ações, e acabam simplesmente empurrando problemas, repetindo erros, porque não param para pensar. Por isso que o culto é importante. O culto é o momento de você contempla Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus. É o momento onde você se expõe à palavra de Deus, e exposto à palavra, à santidade de Deus, aos valores cristãos, você para aqui por 2 horas para adorar a Deus, mas também para pensar na sua vida, e você reflete no que você viveu durante a semana e no que você tem vivido durante a sua vida, e você pode falar: poxa, realmente isso aqui não está legal, eu preciso de um outro caminho, eu preciso de uma outra atitude. Eu estava fazendo uma visita essa semana e falando algumas questões sobre sobre a infância, educação de filhos e aquela coisa toda, e aquela mãezinha olhou para mim com aquele olhar, dizendo assim: poxa, se eu tivesse ouvido isso quando eu era criança, quando eu era adolescente, minha vida tinha sido outra. E de fato é isso, as pessoas simplesmente vão vivendo sem parar para refletir, sem o hábito tão saudável de rever sua própria vida e tomar outras direções diante disso. Outro desafio que nós temos é que nós vivemos em um mundo onde os relacionamentos são cada vez mais fluidos. Isso é, são relacionamentos sem compromisso, são relacionamentos que são muito fugazes, e acontece esse fenômeno onde as pessoas não têm compromisso. Então está se falando agora uma nova expressão: responsabilidade emocional uns com os outros.
ou sentimental. Você é responsável pelo outro. Por quê? Esse mundo líquido que nós vivemos, onde os relacionamentos não estão postos sobre compromissos, traz esse tipo de realidade de insegurança na vida das pessoas, e isso provoca o efeito de relacionamentos utilitários, porque as pessoas estão em busca de prazeres. Então fica mais ou menos como um relacionamento chiclete. A pessoa, enquanto tem sabor, estão ali. Depois que perdeu o gosto, você joga fora. Então esses relacionamentos se tornam muito utilitários, é o que nós temos visto nos nossos dias. Falta esse compromisso, falta essa segurança nos relacionamentos. Com isso vemos famílias se fragmentando. É outro grande desafio, esse aspecto familiar. Temos visto o número de divórcios crescendo, os relacionamentos cada vez mais empobrecidos dentro de casa. A solidão familiar é cada vez uma realidade que se estende ainda mais, porque as pessoas estão juntas, mas estão conectadas com pessoas que estão longe e não estão conectadas com quem está perto. Eu estou falando com uma pessoa às vezes em outro país, em outro estado, em outro lugar, e batendo um papo com essa pessoa lá, mas eu não estou dando nenhuma atenção, ou quase nenhuma atenção à pessoa que está presente diante de mim. Então está todo mundo conectado, mas distante. Isso torna os relacionamentos cada vez mais pobres, cada vez mais fragilizados. Então, esses desafios as outras gerações não tiveram, mas nós os temos. E como nós vamos viver uma vida cristã, como esse texto diz, que os relacionamentos são tão ricos. Olha, quando você olha para esse texto, você vai ver compromisso. Tudo eles tinham em comum, ninguém considerava seu, nada do que possuía, vai dizer o capítulo 4. Veja, relacionamentos sólidos, havia um compromisso, havia aliança. Eu sou responsável pelo meu irmão, quero saber se meu irmão almoçou, se ele está bem, se ele tem roupa para vestir. Mas nós vivemos uma cultura que não se preocupa tanto com isso. Então, nós temos esses desafios, e um outro desafio, essa cultura dos prazeres, onde o centro de tudo, o foco de tudo e o propósito da vida, da existência é obter algum tipo de prazer, a fuga da dor e a busca incessante pelo prazer. E o que nós vemos é uma geração cada vez mais infantilizada, imatura e naturalmente se torna irresponsável, porque as pessoas estão em busca do prazer, elas vão passando por cima das outras por causa do prazer pessoal. Então não é uma geração, não é uma cultura do sacrifício. Estava hoje comprando pão, agora à tarde na padaria, e a senhora que estava lá me atendendo, conversando com outro atendente, pois é, a fulana de tal, 15 anos, já fugiu de casa com um cara que ela mal conheceu, já está grávida, agora voltou. Aí eu fiquei ouvindo o papo, né, porque eu estou comprando, estou pagando, aquela coisa, estou ali, eles estão falando logo, todo mundo ouvindo. E eu olhei para ela e falei para os dois, né, me chama que são as mesmas pessoas que atendem a gente na padaria. Eu falei, o negócio aqui, os adolescentes, eles não estão preparados para tomar as 5 decisões mais importantes da vida, que eles vão tomar entre 10 e 20 anos de idade. Aí eu falei, olha, quem vai ser Deus na sua vida? Qual vai ser o tipo de relacionamento familiar que você vai ter? Seus estudos, sua profissão, casar e ter filho. Você vai ficar velho, vai viver essas 5 decisões, as são as mais importantes da sua vida. Eu falei, puxa mesmo, nunca tinha pensado nisso. E ela falou para mim, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Eu falei, a questão é que nós vivemos uma cultura de prazer. Então, a gente empurra as pessoas para a falta de responsabilidade. Por isso que na Europa, segundo um estudo recente, a adolescência vai até 24 anos. Veja se tem cabimento, mas é a nossa realidade. As pessoas estão cada vez mais irresponsáveis, infantilizadas, então elas se tornam imaturos, interesseiros e irresponsáveis. Imaturos, infantis, interesseiros, elas querem algo, mas elas se tornam irresponsáveis. Como vamos
prevalecer numa cultura assim? Como vamos, como indivíduos, como cristãos, nutrir uma fé saudável, como igreja, ser sal e luz na nossa comunidade diante desses desafios? Eu acredito que esse texto mostra para a gente o que fazer, norteia as nossas vidas. Mas antes de chegar nesse texto, houveram 3 anos e meio de discipulado. E aqui está a primeira coisa, e uma das mais importantes para vivermos, e é uma grande marca de um cristão, de uma igreja que vai prevalecer: são aqueles que caminham com Cristo Jesus. Eles caminham com o Senhor, eles são discípulos. Por isso que o nome da igreja, que é a Igreja de Cristo, discípulos. Nós caminhamos com Cristo, nós queremos andar com o Senhor. O discípulo é uma mistura de filho, de aluno, de aprendiz, de amigo, de companheiro, de servo. Ele tem uma mistura de todos esses elementos. A palavra grega indica um aluno, um aprendiz, aquele que está andando atrás do mestre, que está sendo coberto pela poeira do mestre. Isso é, o mestre vai andando, o sapato, a sandália dele vai levantando poeira, e você vai ficando coberto dessa poeira, porque você anda muito próximo dele, você está seguindo muito de perto o seu mestre. Então, a ideia do Antigo Testamento de discípulo é essa: é o aluno, é o aprendiz. Mas Jesus vai dizer: eu vos chamo amigos. Mas também é um relacionamento de um pai aos seus filhos. Deixa estar com Jesus, andar com Jesus, conhecer a Jesus, estar perto dele. E é isso que o nosso texto começa. Eles se dedicavam de todo o coração ao ensino dos apóstolos. E o que os apóstolos ensinavam? Aquilo que eles tinham ouvido de Jesus. Por 3 anos e meio, o que eles iam falar? Eles ensinavam o quê? As palavras que eles ouviram de Jesus, os ensinamentos que eles receberam de Jesus, aquilo que eles viram, aqueles que eles ouviram do Senhor da glória, os milagres, as libertações, as curas, as experiências extraordinárias que eles tiveram. É disso que eles iriam falar. E como eles iam demonstrar o reino de Deus para aquela igreja, para aquelas pessoas. Então, é uma igreja que está fundamentada e centrada em Cristo, mas em um relacionamento que nutre a fé. É um relacionamento. Você confia, você tem fé em quem você, com quem você se relaciona. Você não confia em quem você não conhece. A fé, ela se baseia no relacionamento. A fé se baseia, ela se fundamenta, ela se nutre do relacionamento. Eu conheço a Deus, eu amo a Deus. Então, quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, quanto mais eu conheço, mais eu confio nele. Isso é fé. Isso é fé bíblica. A fé bíblica, ela se fundamenta nesse relacionamento diário, contínuo, pessoal com Cristo. A fé cristã não pode ser simplesmente aquela ideia de que você crê. Sim, eu creio, mas todo mundo crê. Tiago diz que os demônios creem e tremem. A questão não é ter fé, de saber que Deus existe, de saber que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Isso os demônios sabem. Não é esse tipo de fé. A fé relacional, a fé de você entregar a sua vida, a fé da obediência. Em todos eles, diz o texto, havia temor em seus corações. Temor é obediência, temor é reverência, respeito, é obediência a Deus. Esse relacionamento é a marca de um cristão que prevalece sobre a cultura, porque essa influência do relacionamento. O relacionamento produz influência sobre nós. Os relacionamentos nos moldam, os relacionamentos nos atingem profundamente. Os relacionamentos podem nos curar, os relacionamentos podem nos adoecer, eles podem nos edificar, eles podem nos destruir. Os relacionamentos marcam a gente profundamente, inclusive
quanto mais próximo de Cristo você está, quanto mais você se relaciona com Deus, por meio da sua palavra, da adoração, da oração, conhecendo a Deus, meditando em Deus, mais você vai se parecer com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa é uma igreja, esse é o cristão que prevalece, é um cristão que ama o Senhor, que se relaciona de verdade com Deus, que adora Deus em espírito e em verdade. É esse os adoradores que o Pai procura, relacionamento, discípulos, não frequentadores de igreja, discípulos, pessoas que caminham com Cristo, é esse tipo de cristão, e eu quero dizer para você que esse é o tipo de igreja que prevalece. A outra característica, a outra marca de um cristão, de uma igreja que prevalece, são aqueles que contemplaram e que contemplam a entrega de Cristo em amor na cruz do Calvário. Esses discípulos viram o Senhor crucificado, esses discípulos viram Jesus e ouviram Jesus falando da sua entrega, do seu amor, do seu sacrifício. Eles viram as marcas da cruz, eles tocaram no lado que fluiu o sangue salvador por mim e por você. Eles entenderam que o Cordeiro de Deus, o inocente, perfeito, o todo-poderoso Cordeiro de Deus, somente Ele poderia enfrentar o pecado em nosso lugar. Que eles não poderiam ser salvos pela religiosidade judaica, ou porque guardavam os mandamentos, ou porque guardavam o sábado, ou porque faziam boas obras. Não, apenas o inocente, apenas Cristo Jesus, o próprio Deus, enfrentando o pecado, enfrentando a morte, enfrentando o diabo, enfrentando o inferno, nos substituindo, poderia e pode nos salvar. Essa é uma igreja que prevalece. Essa é uma igreja que não vira um clube. Essa é uma igreja que não vira simplesmente uma reunião, um aglomerado de pessoas. É esse ponto que nos diferencia de um clube de autoajuda, por exemplo. Porque quando você olha para a Bíblia, você vê palavras maravilhosas. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu conheço o teu falar, o teu andar, o teu sentar. Se você põe a sua cama no alto dos montes ou no fundo do abismo, lá estou eu contigo. Há tantas palavras maravilhosas das Escrituras. E as pessoas têm confundido tudo isso com autoajuda. Têm confundido tudo isso com psicologia positiva. Mas o Evangelho está muito para além disso. O Evangelho tem como ponto central que não podemos nos salvar. O dilúvio é prova disso. O mundo colapsou, a cultura colapsou. Só tinha um homem buscando a Deus, um único homem buscando o Senhor, o único justo sobre toda a terra. O mundo colapsou e ele passa 120 anos pregando a justiça, pregando a santidade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento. E quando se convertem? Nenhum. 300 anos depois do dilúvio aproximadamente, novamente o mundo vai colapsar na Torre de Babel. Só que agora já não tem mais nenhum Noé, não tem ninguém que busca Deus, não tem ninguém que está servindo o Senhor, não tem ninguém que pregue por Deus, não tem ninguém que chame ao arrependimento. O mundo está colapsando novamente, e Jesus usa justamente o texto do dilúvio para dizer: assim vai acontecer na vida do Filho do Homem. O mundo estará colapsando. Poucos de fato estarão buscando a Deus. O próprio Senhor Jesus diz, Paulo vai dizer isso: é necessário que primeiro venha a apostasia antes da segunda vinda de Cristo. Por se multiplicar o pecado, disse Jesus, o amor de muitos esfriará. Exatamente o quadro que nós vemos no livro de Gênesis, no dilúvio. E é esse ponto que nos distingue de sermos simplesmente um grupo de autoajuda. O futuro vai dar certo. Olha, não. O Evangelho é que nós estamos perdidos
Estava falando essa semana com um adolescente. Ele disse: pastor, 12 anos de idade, menino, 12 anos de idade. Ele falou: pastor, por que Deus não abriu mão da gente? Quando a gente olha a história, estou contando a história para eles. Quando a gente olha a história, a linha do tempo, quando você vê a linha do tempo, você vai ver o ser humano é irrecuperável. Aquele menino de 12 anos chegou na mesma consciência que Zygmunt Bauman, um dos maiores filósofos, o maior, filósofo, sociólogo do século XX, morreu tem uns 5 anos mais ou menos. Zygmunt Bauman escreveu vários livros com o título líquido, o mundo líquido, relacionamentos líquidos. Um ícone ele, um menino de 12 anos de idade. Ele falou: olha, não tem recuperação. Não tem, porque Deus não desistiu da gente. Era melhor Deus ter desistido da gente e ter ido embora. Eu falei: filho, é verdade, você tem razão. Mas Deus poderia olhar e dizer: você se estragou, eu vou criar outro você, agora que não se estragou, que não se estraga mais. Deus poderia ter feito isso, mas Deus amou você, filho, e deu a vida do seu único filho naquela cruz para recuperar você. Isso é o Evangelho. Isso é que nos distingue de sermos uma comunidade de autoajuda, psicologizada, que todo domingo e todas as reuniões simplesmente está falando de psicologia positiva, de autoajuda. Enfrente bem os seus problemas, ou alguma coisa nesse sentido. Como fazer processos para vitória em sua vida. 7 passos para. Campanha de. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é que Deus te salvou do inferno para fazer você igual a Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Para ter um relacionamento vivo. Essa é a marca de uma igreja que prevalece. A igreja que prevalece vai viver isso, o Evangelho, e vai anunciar esse Evangelho. Essa é a grande marca da igreja. Tem muita igreja que deixou de ser igreja, que simplesmente se tornou um grupo coach. Saiu inclusive agora na BBC, ou foi na Veja, uma reportagem justamente sobre esses coaches brasileiros evangélicos, coaches evangélicos. E todos eles têm o mesmo passo: processos para você vencer na vida. 3 passos ou 5 passos. Coloque a sua vida em ordem em 30 dias. Interessante, você está tentando fazer isso há 40 anos. Então tropeçando. E vamos se batendo um ganho para o outro. E o pessoal, isso vende, gente. Isso vende. O que as pessoas querem? O que as pessoas querem? Miojo. Algo instantâneo. Eu quero em 3 minutos esse negócio aqui. Eu quero soluções rápidas. Eu quero que seja assim, fast food, pum. Eu quero fazer um pedido e não pode demorar 2 minutos. Eu quero soluções rápidas. E esse imediatismo em busca de prazeres é o que as pessoas querem. Mas não funciona. Não funciona. Porque isso não é verdade, gente. Ninguém vai colocar a vida em ordem em 30 dias. Escreve livro e vende. Coloque sua vida em ordem em 30 dias. Está aí, vende. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é Deus vai te abençoar. O Evangelho não é, olha, Deus vai solucionar os seus problemas. O Evangelho não é, olha, levante sua autoestima, ou seja lá o que for. O Evangelho não é isso. Sabe o que é o Evangelho? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2. Isso é o Evangelho. É que Deus amou você e você estava totalmente perdido e não havia possibilidade alguma de você voltar a Deus. Na realidade, você nem estava buscando a Deus quando Ele te salvou. Quando você olha de verdade, você fala: cara, nem buscar a Deus eu estava buscando. Ele que me achou. Foi Ele que me encontrou. Meus irmãos,
Isso é o Evangelho. Essa é uma marca de uma verdadeira igreja. Ela prega a salvação, a justificação, que Deus fez você justo, porque Ele botou todos os seus pecados sobre Cristo Jesus, esmagou Cristo na cruz. E Cristo se ofertou naquela cruz para beber o cálice da ira de Deus no seu lugar. Isso é o Evangelho. Para que você e Deus possam ser, como Paulo diz, reconciliados. Você e eu éramos inimigos de Deus, agora fomos reconciliados, fomos feitos amigos de Deus, filhos de Deus, através do sangue de Jesus. Essa é a marca do cristão que prevalece, porque diante da tentação, você vai olhar para o amor de Deus, diante das lutas, você vai olhar para esse grande amor de Deus, diante da doença, da prosperidade. É algo difícil de saber viver na fé, é quando a gente tem muito, porque o diabo, quando tentou Jesus, não tentou Jesus a pobreza. Você reparou nisso? O diabo não chegou dele, agora você tem que ser pobre, miserável. Foi isso que o diabo fez. Ele disse: tudo isso te darei. É difícil servir a Deus tendo tudo. É difícil servir a Deus na saúde, na prosperidade. É difícil servir a Deus. Mas é ali, quando você olha para Cristo Jesus, é ali, quando você olha para o Senhor da glória, que você vai ver um grande amor. E você vai dizer: não vale nada nesse mundo. Nada nesse mundo vale a pena. E que substituto seja maior que esse grande amor de Deus por mim. E por último, eu tinha 7 pontos, mas eu só vou até o terceiro. Irmão, senão eu vou cansar demais vocês. O último ponto desta noite é que é uma igreja que contemplou não apenas Jesus morto na cruz, mas é uma igreja que contemplou Jesus ressuscitado. É uma igreja que viu Jesus ressuscitado. Eles viram Jesus morto na cruz, coberto de sangue, uma massa de carne totalmente moído por Deus, pelo pecado, sendo esmagado pela ira de Deus naquela cruz. A ira que ia cair sobre mim e você caiu sobre ele. Mas eles viram Jesus vencer a morte, eles viram Jesus vencer o pecado, eles viram Jesus vencer o inferno, eles viram Jesus vencer o diabo e os demônios, eles viram Jesus triunfando sobre todo o mal e sobre todas as trevas. Eles viram Jesus ressuscitado. Eles foram perseguidos, vários deles foram mortos, todos os apóstolos praticamente foram martirizados. Eles foram por 300 anos, mais de 300 anos perseguidos, jogados às feras, crucificados. Em Roma, mais de 12.000 cristãos foram crucificados. Faltou madeira para crucificar os crentes. Faltou madeira, não tinha mais madeira. Tinha que fazer cruz, não tinha mais, para matar os cristãos. Meus irmãos, e esse povo não parou com a sua fé. Eles não voltaram para trás, eles não renunciaram a Cristo, porque eles viram a Cristo ressuscitado. E aqueles que não viram com os olhos tinham uma marca do Espírito de Deus no seu interior, aquela marca que todo verdadeiro cristão tem, a marca interna do Espírito Santo, da convicção da salvação, do amor de Deus, da morte, da ressurreição de Cristo, de que Ele é o Senhor soberano, sobre tudo, todo-poderoso, onipotente. E Pedro se admira, porque Pedro viu Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus, viajou com Jesus. E Pedro diz: e vocês, não tendo visto a Jesus, vocês o amam. Pedro fica muito aberto com isso. Tá, que eu ame, é natural, porque eu estive com ele, eu vivi com ele. Mas vocês o amam, mesmo sem
tendo visto. E essa é a marca interna do cristão. Essa é outra característica de uma igreja, de um cristão que prevalece. Tem essa marca extraordinária dentro de si, a pessoa do Espírito Santo, a presença, a habitação, a transformação, a cura, a glória de Deus dentro de si, desse Cristo maravilhoso que ressuscitou. E eles morreram, sofreram e viveram por um Cristo que ressuscitou, por um Cristo vencedor, por um Cristo que venceu a morte e o pecado. Eles viveram por isso. É uma igreja escatológica. Isso é, essa palavra grega escatológica quer dizer o estudo do fim, o estudo das últimas coisas. Essa é uma igreja escatológica. É uma igreja que tem os seus olhos no Cristo que foi crucificado, mas no Cristo ressuscitado, no Cristo que está sentado em glória, mas o Cristo que voltará, o Cristo que regressará. Por isso que em todas as cartas do Novo Testamento você vai ver e vai ler sobre a segunda vinda de Cristo. Pronto. Em todos os livros do Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, você vai ouvir sobre o dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo. E alguns textos você vai ver a menção, outros você vai ver capítulos que se discorrem sobre isso, textos inteiros que se discorrem sobre a segunda vinda. Mas toda igreja tem seus olhos apontados para esse dia glorioso em que o Senhor voltará para reinar em glória. Enquanto isso, nesse ínterim, nesse hiato da sua morte e ressurreição, até a sua segunda vinda, nesse hiato, nesse espaço de tempo, que já tem mais de 2000 anos, Deus está reunindo o seu povo de todas as nações, povos, tribos e línguas. A rede do Evangelho, da graça de Deus está passando por todas as nações, de geração em geração, até que se complete o número dos salvos, diz o livro de Apocalipse. Meus irmãos, uma igreja que vive na expectativa da segunda vinda é uma igreja que não ama o mundo, mas ama o seu Senhor. Por isso que o livro de Apocalipse termina como? A noiva, que é a igreja, a noiva dizendo para o noivo: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. É uma igreja que espera, que anela a Cristo. É uma igreja apaixonada pelo seu Senhor. É uma igreja que sabe que toda essa temporalidade que nós temos, ela se desfaz. O simples olhar para o mundo que nós temos mostra que tudo se desfaz com o tempo, e que cada um de nós tem anos de vida, e que cada dia nos aproximamos mais de nos encontrar com Cristo na eternidade. Cada dia é um dia que se aproxima desse encontro com o nosso eterno Senhor. É um encontro mesmo. Ele está vindo, o dia de Cristo se aproxima da sua segunda vinda. E nós, a cada dia, caminhamos em direção ao encontrá-lo. Talvez o encontraremos antes que ele venha, ou estaremos vivos quando ele chegar. Não importa, encontraremos com o nosso amado Senhor. Meus irmãos, viver sob essa expectativa é muito importante. Estamos falando disso quinta-feira agora, falando de dinheiro. Paulo está corrigindo uma situação dentro da igreja onde o irmão está levando o outro no tribunal diante de incrédulos por causa de dinheiro, porque eles não conseguem enxergar a segunda vinda de Cristo. Que o dinheiro tem sua importância? Sim. Mas o dinheiro não é mais importante que o meu irmão. O dinheiro não é mais importante que o nome de Deus e a honra de Deus, que está sendo difamado na cidade de Corinto, porque um irmão está levando o outro, brigando com o outro por causa de dinheiro. Porque ele vai botar na balança
e vai ver, como Paulo diz, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo. Vocês não sabem que vocês vão reinar com Cristo. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos, no caso os demônios, o diabo. Por que é que vocês estão brigando por causa de dinheiro? Está vendo a percepção daquilo que é eterno? É infinitamente mais glorioso de tudo quanto você pode possuir nessa vida. Se você perde essa perspectiva do eterno, você vai se apaixonar pelo mundo, pelas migalhas do mundo. Você vai ser igual aquela pessoa que está querendo segurar um punhado de água na mão. E por mais que você aperta a água na sua mão, mais a água escorre entre seus dedos. Esse é o pouco de vida que você tem. E você tenta agarrar aquilo com todo o seu coração. E você tenta que cada gota fique ali. Mas é inútil. Tudo vai saindo da sua mão, gota a gota, até não restar nada mais. Mas sabe o que Deus está oferecendo para você? A vida eterna. Esse oceano inteiro, onde você não tem que agarrar nada. Esse oceano inteiro da glória, da graça, do amor de Deus, onde você simplesmente deve se soltar e deixar Deus cuidar de você, enquanto você estuda, trabalha, nos seus afazeres do dia a dia, você sabe que Deus está olhando para você. Por isso, Paulo diz nesse texto: sofra o dano, a injustiça. É injusto, mas sofre a injustiça. Não envergonhe o nome de Deus na igreja, nem brigue com o seu irmão por causa de dinheiro. Por quê? Porque o que Deus tem para você é infinitamente maior do que tudo que você vai poder conquistar nessa vida. Uma igreja verdadeira que prevalece, um cristão que prevalece, é uma igreja, é um cristão escatológico. Isso é, ele está olhando, como Paulo diz, pensai nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Enquanto você trabalha, estuda e vive, lembre-se que você não pertence à terra, mas que você é um cidadão dos céus, vivendo aqui com o único objetivo: a glória de Deus. Vamos ficar na terra e orar ao Senhor. Das 7 marcas, falei 3. Deus tem mais para a gente.